Estamos ao vivo. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para a última aula sobre estruturação de empresas com o economista Pedro Afonso Gomes. Eu sou Maria de Fátima, sou conselheira do COFECOM e estou na coordenação da Escola à Distância para Economistas do COFECOM. E é com muita satisfação que estamos aqui recebendo o economista Pedro Afonso Gomes para a sua última aula sobre estruturação de empresas. Eu assisti todas as outras aulas que foram gravadas, excelentes. Quero parabenizar aqui o Pedro Afonso por compartilhar conhecimento, isso é muito importante em prol de nossos economistas. E agradecer a todos os participantes, porque nós, do COFECOM, queremos parceria com vocês e queremos que cada um se identifique com a profissão que escolheu, e estamos aí também mostrando outros ângulos, digamos assim, da profissão do economista. Pedro, seja bem-vindo, já dei boas-vindas no início, seja bem-vindo novamente, e em nome do nosso presidente, Paulo Dantas, eu te agradeço muito por essa contribuição. Muito obrigado. Boa noite a todos, e a palavra é sua, Pedro. Muito obrigado, conselheira Maria de Fátima, eu cumprimento a você, a todos os conselheiros do COFECOM, ao presidente Paulo Dantas e também a todos os que estão aqui nos assistindo, seja ao vivo, seja remotamente, depois da transmissão primeira desta oficina, deste módulo. Eu queria dizer a vocês que o objetivo dessa oficina, quando foi proposto por mim, a pedido do COFECOM, era justamente o de despertar o interesse dos economistas por essa área tão rica, por essa área em que os economistas podem, de algum modo, ter a formação e a sua experiência profissional. E aí, ninguém tem toda a formação, ninguém consegue abarcar todo o conhecimento, mas é preciso que haja um certo empurrãozinho, um certo primeiros passos para que todos tenham a ideia do que é o ambiente, do que é o desafio e de qual a forma de superar esse desafio. Então, foi exatamente nesse sentido que eu aceitei estar aqui presente, nessas 4 semanas com vocês, tentando resumir em 4 horas um conteúdo que fosse, pelo menos, despertador da consciência de vocês para essa área, da necessidade e também da oportunidade para os economistas. Não pretendo, de forma nenhuma, de jeito nenhum, que essas 4 horas tenham sido um curso completo de reestruturação. Não é assim. Às vezes nós vemos palestras de recuperação e outras de avaliação de empresas que se fazem em 8 horas, 4 horas, né? Não aprofundam, né? E nós aqui nas 4 horas também não pudemos aprofundar. Eu pude, na verdade, apenas tocar em pontos mais essenciais para o trabalho. Este ponto é um ponto de partida. E o ponto de chegada, vou ser sincero para vocês, não existe. O ponto de chegada ele, na verdade, tá no horizonte, mas ele não termina, porque nós aprendemos todos os dias. E, a cada momento, o mundo vai mudando. E o mundo vai mudando, as empresas vão mudando, as pessoas vão mudando, e nós precisamos nos adaptar a isto. Permitam-me contar uma historinha que conto desde os meus primeiros cursos nas entidades de economistas e também no Banco do Brasil, quando fui instrutor.
que é aquela historinha do executivo que ia pela estrada para o seu sítio e ele resolveu, então, que parar numa barraquinha para comprar água de coco gelada, tomar água de coco gelada. Pediu para o caipira, né, que estava com a barraquinha, na barraquinha, pediu o coco, começou a tomar, olhou, viu uma árvore fantasticamente bonita, enorme, grande, frondosa, e ele pediu, então, uma muda dessa planta para o caipira. O caipira foi buscar, falou, pois não, vou lhe dar. Foi, buscou. Quando voltou o caipira, ele perguntou, o executivo perguntou, quanto tempo demora para ficar assim bonita a árvore? E o caipira falou, olha, mais ou menos uns 30 anos. O executivo, como normalmente quer resultados imediatos, ele não gostou nem um pouco da resposta e deixou a muda em cima do balcão. Foi indo para o seu carro. Aí o caipira chamou, moço, 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 se não plantar, demora mais. E é exatamente esse também um objetivo desta oficina. Se a gente não plantar a ideia de que no Brasil existem empresas bem constituídas, evidentemente, mas também as empresas que vão degringolando, vão perdendo a sua funcionalidade, a sua eficiência, a eficácia do seu trabalho, a eficácia dos seus procedimentos em busca dos objetivos, e que essas empresas podem ser recuperadas, que essas empresas podem ser reestruturadas economicamente para servir ao povo brasileiro através dos tributos, os seus funcionários através dos salários, a sua comunidade através dos serviços que presta, né? Aos seus sócios, aos financiadores, aos fornecedores. Tomara que eu tenha conseguido colocar isso para vocês. Hoje, nós estamos no último módulo, então vou puxar aqui a apresentação, que é bastante simples hoje, do ponto de vista Desculpe. Acredito que todos estejam vendo a apresentação. Ela é bastante simples hoje, porque o anexo que eu mandei, o material de aula que eu mandei, vai ser o complemento substancial dela. Então, o que nós temos? Nesse curso de reestruturação, primeiro capítulo nós vimos o economista reestruturação de empresas, vimos algumas definições, etapas, requisitos, vendas de serviços de reestruturação, sintomas e causas da crise empresarial, o macroambiente, o ambiente operacional, o ambiente interno, reflexos financeiros. 3, a gestão econômica de empresas, estruturas de mercado, cadeias de valor, métodos heterodoxos de gestão, medidas emergenciais, diagnóstico empresarial e, por fim, o plano de reestruturação, estrutura, projeções e alguns aspectos na indústria, comércio e serviços, que é o que nós vamos ver hoje, né? Então, eu já interrompo esta apresentação para apresentar para vocês o que eu, de fato, queria desenvolver hoje. Nós temos possibilidade de fazer de diversas formas a apresentação, né? Uma das formas que nós temos é relacionar itens que depois venham a ser teoricamente estudados. Mas, olha, a reestruturação de empresas, é claro que ela nunca vai dispensar uma parte teórica, mas ela é uma atividade essencialmente prática. Então, essa atividade essencialmente prática me indica o quê? Me indica que a gente deve, tanto quanto possível, deixa eu só abrir aqui a apresentação, tanto quanto possível, a gente deve buscar elementos da prática, mais do que elementos da teoria, neste momento aqui, né? Então, eu fui buscar o plano de recuperação que a Lojas Americanas apresentou. Bem, um plano de recuperação não é exatamente um plano de reestruturação, porque quando eu falo de reestruturação, ainda não estou falando de recuperação. Ou posso até falar
da reestruturação dentro de uma recuperação judicial. Existem empresas que estão constituídas, inclusive por vários economistas, que trabalham na reestruturação de empresas dentro da recuperação judicial. Como é que elas fazem? Uma empresa está a caminho da recuperação ou já pediu a recuperação, só que ela não tem condições, pessoal qualificado para fazer a negociação com os credores, por exemplo, né? Então, o que eles contratam? Contratam uma empresa de reestruturação que negocia com todos os credores, propõe alternativas para que seja mais simples, ao final dos 60 dias previstos em lei, aprovar o plano de recuperação, na recuperação judicial. Então, você tem a reestruturação de dívidas. Depois, com o plano pronto, ou essa empresa também pode fazer um plano de recuperação, mas depois essa própria empresa de reestruturação pode ir fazendo os ajustes internos da empresa para que ela consiga alcançar aqueles objetivos que ela colocou no plano. Quais são os objetivos normais de uma empresa num plano de recuperação? É o crescimento, né? A estabilização e o crescimento. Porque se ela não crescer um pouco, se ela não faturar mais, se ela principalmente não tiver uma maior lucratividade sobre o faturamento, ela dificilmente vai conseguir pagar as dívidas anteriores, porque, afinal de contas, uma empresa paga do seu faturamento, ou seja, se ela não tiver dívida nenhuma, do seu faturamento, ela paga todos os custos, pessoal, locação, equipamentos, manutenção, mercadorias, né, ou insumos, matérias-primas, ela paga tudo isso e ainda juros que são geralmente exorbitantes no Brasil. Então, mas isso que ela paga é da operação que ela tem, ou seja, daquilo que ela vai fazendo. Agora, o que é passado, ou seja, passivo, ou seja, dívidas passadas, na maioria das vezes não cabe no faturamento. Cabe uma parcelinha, mas não cabe muito. Por isso que quando uma empresa entra numa situação de recuperação judicial e precisa ir pagando as parcelas para os seus credores, a forma que existe mais razoável é que ela tente crescer o faturamento, aumentar o faturamento e, principalmente, aumentar a eficiência desse faturamento. Quando eu digo aumentar a eficiência, é buscar produtos que deem maior resultado e mais rápido. Algumas empresas, eu já trabalhei em reestruturação, recuperação de mais de 100 empresas, algumas dessas empresas, elas procuram manter um produto, existe alguma insistência delas em manter um produto chamado tradicional da empresa, porque ela já é conhecida por aquele produto, mas esse produto dá resultado negativo. Certa ocasião, na reestruturação de uma empresa de frascos plásticos, da qual já falei para vocês em outros momentos, nós tínhamos lá uma situação que era a confecção, confecção não, a fabricação de frascos plásticos para o biotônico Fontoura. Todo mundo conhece biotônico Fontoura. Só que esse biotônico Fontoura, ele pagava um certo X para mandava a matéria-prima e a empresa que o reestruturava, ela simplesmente fazia a mão de obra e as máquinas, né? Colocava na máquina, fazia os frascos e devolvia. E ela praticamente cobrava pela prestação de serviços, não pelo produto, frasco. E aí eu fui fazer todas as contas e, evidentemente, cheguei à conclusão de que aquele trabalho estava dando prejuízo, que aqueles custos envolvidos na prestação de serviços não eram pagos pela remuneração da empresa detentora da marca Biotônico Fontoura. E aí fomos buscar outras alternativas e maior eficiência na fabricação para evitar refazimento de produtos e, mais do que isso, fui buscar na área tributária favores tributários para modificar a forma de negócio com o fabricante, com o detentor da marca Biotônico Fontoura. E descobri, lá por diante, que se, ao invés de receber a matéria-prima e só manipular a matéria-prima, a minha empresa, a empresa que eu reestruturava,
ela pudesse comprar a matéria-prima e revender o produto pronto, que ela teria vantagens tributárias significativas. Porque, como ela é fabricante, ela teria uma alíquota menor. Tinha algumas coisas que, a detalhe, eu não vou falar agora, mas aquilo que era prejuízo, nós transformamos em lucro. E não perdemos o cliente. Continuamos fazendo o mesmo número de frascos direitinho, só que, ao invés dela comprar o produto, a matéria-prima, e nos mandava o PVC, nos mandava as tampinhas prontas e tudo, passou a ser a gente a fazer todo o trabalho. E ficou muito interessante porque o lucro veio especialmente da questão tributária, além de alguns ajustes na produção para melhorar a qualidade e evitar ter que refazer serviço, né? Então, existem várias coisas que podem ser feitas numa empresa em reestruturação, a gente já conversou nos outros 3 dias, né? Neste caso aqui, as lojas americanas, todo mundo ficou sabendo da história, ainda há que se pensar no que aconteceu, ainda não está totalmente esclarecida com o que aconteceu no final, mas ela ela entrou com o pedido de recuperação. A minha impressão é que havia outro processo em andamento paralelamente, mas eles resolveram antecipar a notícia das fraudes contábeis, né? Eu não posso chamar de outra coisa, porque era fraude contábil mesmo, né? Eu tenho a minha impressão sobre o que aconteceu, mas não importa muito o que aconteceu. Importa que ele estava numa situação insolvente, de insolvência financeira e insolvência econômica. Quando ocorre a insolvência financeira? Quando a empresa não consegue pagar os seus compromissos em dia. Quando é que ocorre a insolvência econômica? Quando os bens da empresa não suportam pagar o passivo. E é mais ou menos isso que acontece. O caso de uma empresa com uma marca tão forte como a Americanas, o grande valor dela está nos ativos intangíveis, imateriais. E só ela funcionando é que ela consegue fazer com que haja retorno para a empresa e haja possibilidade de pagar a dívida anterior. Quer dizer, uma empresa desta vendendo ativos não vale muita coisa. O que vale é a operação dela, porque ela chama clientes, né? Aqui, num plano de recuperação, e eu diria num plano de reestruturação, há que se fazer as coisas bastante claras, ou bastante claras para os diversos públicos. Então, eu não digo que seja tão formal quanto este, porque aí eu vou distinguir 2 situações. Uma coisa é você fazer um plano de reestruturação que é para o público interno, para os sócios, eventualmente para os gestores e talvez para os funcionários. E outra forma é você fazer, por exemplo, dentro dos moldes jurídicos. São 2 linguagens. O conteúdo pode ser até o mesmo, mas a linguagem e a apresentação pode ser diferente. Para um público interno, ninguém está muito preocupado sobre os termos jurídicos. Todo mundo está preocupado o que é, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, quais são as condições da gente melhorar, o que esforço teremos que fazer, que mudanças. É isso que as pessoas querem saber. O jurídico não, aí tem todas as formalidades, etc, etc. Este plano foi apresentado dentro dos autos do processo de recuperação. Então, ele precisava também obedecer às regras jurídicas, tá? Então, vamos ver. Aqui tem alguns termos, eu não vou falar todos eles, depois vocês vão ler, são 50 e poucas páginas, vocês vão ver depois com calma, né? Mas é importante que a gente dê algumas informações a respeito, já inicialmente, se consiga dar informações seguras, né? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, quando vamos fazer uma reestruturação, isso eu já falei, mas repito aqui, precisa a gente saber quais são os credores dessa empresa, porque normalmente ela está endividada, né? E dependendo dos credores, dos tipos de crédito e dos credores, você tem alternativas, estratégias diferentes para tratar cada um desses créditos. Então, é diferente você tratar o crédito dos funcionários, salários, que são coisas que as pessoas precisam para sobreviver, é diferente de você tratar um crédito bancário. Você tem muito maior facilidade de
de ir em busca de benefícios num crédito bancário, quando eu falo benefícios, é redução de taxas de juros, alongamento de dívida, vai falar isso para um trabalhador, vai dizer para o trabalhador que ele não pode receber o salário dele, ele está já precisando do salário ontem. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Aí você tem os fornecedores. Tem fornecedores de maior porte, fornecedores de menor porte. Alguns fornecedores são menores do que o porte da empresa que você está reestruturando. Essas pessoas dependem muito mais de entrada de recursos do que você, às vezes, né? Então, é necessário fazer as distinções sobre os tipos de crédito, quem são os credores, porque não adianta espremer todo mundo do mesmo jeito, né? É preciso que haja uma redução de créditos, de uma negociação com credores, mas para cada um tem uma estratégia, tem um tipo de negociação. Então, isso daqui é importante, né, que a gente perceba. Então, tem várias definições aqui que eu vou pular um pouquinho, mas só destacar um ou outro caso, né, que a gente tenha aqui. Vamos logo ao segundo ponto. Então, depois vocês leiam com mais calma esses termos iniciais, que é bom para conhecer os tipos de assuntos que vão surgir na reestruturação de empresas. A maioria dos assuntos que estão aqui, das definições que foram dadas, eles aparecem na reestruturação. Formalmente, na recuperação é praticamente inevitável que ocorra, mas na reestruturação vocês vão ter que lidar com coisas que estão aí conceituadas, e conceituadas de forma mais simples para que os credores entendam, porque uma coisa é você conceituar com o vocabulário jurídico, outra é você conceituar com vocabulário econômico, outra é você conceituar com um vocabulário mais voltado para o dia a dia das empresas. Aí sim você consegue transmitir de forma mais adequada a informação. É a mesma informação, só que a informação com vocabulários diferentes, né? Então, aqui é interessante, em todo o plano de reestruturação, e é isso que nós estamos fazendo aqui, falando, como é que se faz um plano, uma das primeiras providências é contextualizar historicamente a empresa. Ou seja, como é que ela começou, como é que foi a expansão dela. Isso é muito importante porque, de repente, os credores ou os financiadores nem têm conhecimento dos valores que a empresa foi adquirindo ao longo do tempo, que o que ela foi conseguindo formar em torno dela mesma, e com os sacrifícios que, evidentemente, haveria em qualquer empresa, mas ela foi crescendo daquele jeito. Só que vai se contar essa história de forma adequada, como é que foi, quais foram as primeiras expansões, como é que se deu a expansão da empresa, onde ela começou. Então, o histórico da empresa é muito importante para você conhecer, porque na história também há os potenciais de mudança. Não significa que a gente vai voltar atrás e fazer o que era feito há 10 ou 15 anos, obrigatoriamente, mas sempre há uma lição na história e a gente tem que aproveitar. É por isso que nós estudamos história, né? Para a gente aproveitar de um outro modo aquilo que foi feito em épocas passadas. Depois, aqui ele fala um pouco sobre a estrutura organizacional. É claro que a Lojas Americanas ela é formada de várias empresas, o grupo, né, é formado de várias empresas, então não é o tradicional de uma empresa em reestruturação. A empresa em reestruturação geralmente é pequena, tem uma empresa ou tem uma ou duas mais agregadas, com os mesmos sócios, mas não muito mais que isso. Já o grupo Lojas Americanas ela tem várias interligações através das próprias lojas americanas ou através dos seus sócios principais. Então, aqui está definido um pouquinho isso. E as razões da crise, né? Então, aqui ele mostra um pouquinho o que aconteceu, aí ele fala sobre o desempenho da empresa. É uma coisa que vocês vão ter que levantar, porque vocês têm que saber o que está acontecendo com a empresa. Chegou ao ponto onde chegou. Na verdade, se houvesse aquele processo de reestruturação permanente que eu sugeri lá no início, que eu acho que todas as empresas devem ter, as empresas nunca chegariam, eu não diria que nunca, né? Mas chegariam com menos velocidade a uma situação de insolvência, porque elas poderiam ir corrigindo os erros.
o que não ocorre quando uma empresa vai deixando os erros se acumularem, porque ela começa a fechar portas. Ela começa a ter problema com o fornecedor, com o cliente, aí perde o fornecedor, perde o cliente, não consegue negociar bem com os bancos, é explorado pelo banco ou fica sem o financiamento do banco, diminui os limites de crédito e assim por diante. Então, para não piorar, o certo é ir acertando, né? Aos poucos, conforme os problemas vão surgindo. Mas não é o comum. O comum é na hora que estoura, aí tem que resolver tudo, né? Que é justamente a hora em que nós, pessoas que costumamos fazer trabalhos na reestruturação de empresas, entramos. Então, você precisa entender o que aconteceu com a empresa. E muitas vezes a gente entende pelos números mesmo, porque se pegar um valor histórico, uma situação histórica, vai se tomar, por exemplo, a perda de mercado. Aí a perda de mercado aconteceu por quê? Por um problema da empresa, por um problema externo. Então a gente vai, pela história, descobrindo o que aconteceu através dos números. Queda de faturamento, queda de rentabilidade. Por que tem um lucro líquido menor? Ou até um lucro operacional menor? É por causa de concorrentes? Entraram concorrentes ou não? Isso aqui é um histórico para mostrar por que a empresa foi perdendo capacidade de pagamento e entrou na crise. É isso que eles estão fazendo. Todo plano de reestruturação deveria conter isso também, né? Conter isso também. E aqui eles passam, então, para o objetivo do plano de recuperação, que é justamente mostrar aos credores como vai ser feita a reestruturação da empresa. Porque, num processo como este, se por acaso os credores entenderem que esse plano de recuperação, e eu diria, num plano de reestruturação, se eles entenderem que não devem esperar, que não devem colaborar, eles podem pedir a falência da empresa, eles podem simplesmente reprovar o plano de recuperação numa assembleia de credores. E quando os credores recusam um plano e não há uma outra alternativa, não há outra possibilidade, o juiz não tem o que fazer a não ser decretar a falência. E aí vão ser liquidados todos os ativos para pagar as dívidas. Pode ocorrer isso numa reestruturação, numa recuperação? Pode, porque os credores podem achar o seguinte: não vale a pena ficar esperando para receber. Se eu forçar a barra e for para a falência e vender os ativos, eu vou receber uma parte pequena, que talvez seja até maior proporcionalmente do que eu receberia ao longo do tempo. Então, não vou contribuir. Essa é uma forma de entender e é legítimo dentro dos interesses do sistema econômico que nós vivemos, né? E aqui, então, eles começam a colocar algumas situações sobre conflitos, prazos, né? Porque um plano de recuperação ele vai superar, em termos de valor, os contratos antigos, né? Eles são renovados, né? Ou novados, como se diz no advogado. É a mesma coisa se vocês tomarem uma empresa e forem fazer renegociações de dívidas. O que vocês têm que fazer? Um contrato de confissão de dívida, se possível com alguns abatimentos, com algumas reduções, isso depende um pouco da situação, e vão estabelecer um prazo de pagamento. Isso sem entrar na recuperação judicial, ainda extrajudicialmente, só reestruturando. É claro que quando você assina um contrato, ou seja, os sócios da empresa assinam um contrato, que vão pagar em determinada data, uma parcela X por mês, tem que ser cumprido. Então, para que seja cumprido, antes de mais nada, você tem que ver a capacidade de pagamento. E a capacidade de pagamento vai em cima das novas projeções que você vai fazer para receita bruta, para resultado operacional, para despesas. Então, você vai ter que diminuir as despesas, você vai ter que melhorar a relação entre receita bruta e o preço da mercadoria para sobrar mais receita líquida. Você vai trabalhar, talvez, com as questões tributárias, vai ter que ter, talvez, alguma coisa como receitas extraordinárias, né, que seria vendas de ativos que estão inservíveis. Então, tudo isso, na projeção, você tem condições de fazer. Há alguns anos atrás, 2011, eu e um colega aqui de São Paulo fizemos uma revisão de plano de recuperação judicial. Foi a primeira vez que foi feita no Brasil uma revisão. O plano tinha sido aprovado em 2009
e ele envolvia dívidas de 32 milhões de reais. Depois de 2 anos, 2011, a empresa não tinha pago nenhuma das parcelas seguintes, que seria a parcela de 2009, de 2010 e 2011. Já estava vencendo a terceira, sem pagar. Nesse momento, houve a venda de um imóvel da empresa, que estava já previsto vender, né? No plano já tinha previsto essa venda, então entrou um valor lá de 4 milhões e 800. Só que aí os donos da empresa nos procuraram para ver se haveria uma forma da gente não entregar todo esse valor de 4.800 para os credores. E aí nós fizemos o plano de novo e mostramos para os credores que se a empresa retivesse 2 milhões e 400 e se ela distribuísse os outros 2.400, ela conseguiria pagar as parcelas seguintes. De que forma? Bem, primeiro, com os 2.400 que ela liberaria, quitaria quase a totalidade dos credores, porque eram credores de valores pequenos, 10 mil, 12 mil, até 12 mil, pagou tudo. Mas os outros 2.400 serviriam como capital de giro, porque nos 2 primeiros anos a empresa pagou mais de juros para sobreviver do que ela deveria ter desembolsado, segundo o plano feito naquela época, em 2009, para os credores. Portanto, tudo aquilo que ela pagou de juros, ela não conseguiu pagar para os credores. Se ela não pagasse juros, ela teria que pagar para os credores. Ela poderia pagar para os credores. E esses 2.400 eram o quê? Era o faturamento, então, da fábrica, que era de 800 mil, mais ou menos, por mês. Então, seria liberado aproximadamente 800 mil para o capital de giro. Isso significaria que entraria os 800 mil, a empresa colocaria em cobrança simples as duplicatas, não mais descontar, não mais capital de giro, põe em cobrança simples. No final de 3 meses, aquelas primeiras cobranças já estariam vencendo e então entraria na conta da empresa e daí por diante ela não precisa mais de capital de giro, porque as próprias duplicatas já iam fornecendo, duplicatas a receber dos clientes, forneceriam esse capital de giro. Foi essa forma que nós conseguimos, acabou aprovado, não digo por 100%, porque teve uma abstenção, mas todas as classes aprovaram por 100%, exceto uma abstenção de um banco, que não conseguiu ter autorização da diretoria, mas o restante todos aprovaram. Então, aqui a gente vai ver o seguinte: quais são as alternativas? E aí eu vou dizer para vocês que muito disso aqui se aplica à reestruturação de empresas. O que é? Aumento de capital, novos recursos. Aqui a Americanas fez o seguinte: ela, depois, quando vocês lerem completo, vocês vão perceber que ela propôs um aumento de capital de 10 bilhões de reais. Não se esqueçam, o endividamento declarado por ela foi de 42 bilhões. Então, esses 10 bilhões eles poderiam ser feitos de diversas formas. Uma das formas seria converter dívidas, ou seja, os credores poderiam comprar ações do grupo Americanas. Ou então os próprios sócios poderiam colocar o dinheiro. Na verdade, no final vai acontecer isso, né? Os 3 principais sócios, que também são os controladores da Ambev e de outras diversas empresas, vão colocar esses 10 bilhões na empresa para quê? Para que ela tenha fôlego de ir trabalhando, né? A reestruturação de créditos concursais, que são os créditos. Crédito concursal é aquele que entra na recuperação. Existem alguns créditos que não entram na recuperação por lei, por exemplo, os tributários, e alguns outros que não entram. Mas os concursais, ou seja, aqueles que estão dentro da recuperação, eles seriam revistos. Eu não vou detalhar, porque tem vários itens aqui, mas a Americanas está propondo um leilão de créditos. Então, ela reservaria um determinado valor desses 10 milhões ou de outros que ela conseguisse, e ela compraria créditos, ou seja, os credores poderiam vender para ela dando um desconto. Aqueles que dessem maior desconto ganhariam dinheiro, receberiam dinheiro. Então, alguém tem 10 mil para receber, fala, eu aceito 5. Então, esse aí deu 50% de desconto, então ele pode entrar no leilão e receber o dinheiro. Aí tem uma escala, depois vocês podem ver, tem uma escala para ganhar o leilão quem mais descontos der.
Tem alguns casos que vai a 60% de abatimento, tem outros que vai a 40%, se demorar, se aceitar o parcelamento é 40%, tem uma série de coisas, detalhes aí dentro. Mas eles fizeram assim. Essa reestruturação de créditos, na verdade, não é uma negociação que eles vão fazer. Eles vão disponibilizar um valor e as pessoas e falam, olha, agora tem 10 bilhões para pagar. Quem quer entrar no leilão? Quanto é o seu crédito? 100 mil reais. Qual é o seu desconto? Tudo bem, eu abro mão de 60%, 40 mil, tá bom. Vamos anotar aqui. Aí, soma-se aqueles que quiserem entrar no leilão. Não deu 10 bilhões, deu 20 bilhões. Os que deram mais desconto vão receber, os outros ficam esperando para receber num próximo leilão, se for o caso, né? Se tiver recursos, eles compram. Então, é uma forma de você reduzir dívidas, tá? Mas, para isso, você precisa ter muita força. Não é o que acontece normalmente na reestruturação de empresas. Não é exatamente desta maneira. Então, é claro que é uma forma de você conseguir priorizar. Quando eu faço renegociação de dívidas de clientes, eu uso um pouco essa estratégia. Eu, na verdade, busco alternativas melhores dentro do capital disponível do cliente e vou atrás dos bancos, por exemplo, ou dos cartões de crédito, se for pessoa física, etc., e busco aqueles que derem maior desconto. Quem der maior desconto, eu consigo encaixar dentro do limite disponível de recursos e pago. Agora, quem não quiser dar desconto, fica para a segunda fase. Depois a gente volta, se tiver recurso de novo, paga, senão vai continuar em aberto o débito, né? Assim. Alienação ou alienação de bens e direitos do ativo permanente. Então, o ativo permanente, todo mundo sabe, ele é constituído de imóveis, de máquinas, equipamentos, né? Então, imóveis, você está falando de prédios, está falando de terrenos, né? A Americanas, ela é locadora de muitos imóveis, mas ela também tem imóveis próprios. E, às vezes, não precisa uma empresa ter imóveis próprios, ela precisa usar o imóvel, mas não precisa ser dona do imóvel. Assim como também marcas, ela tem sistemas, tem muitos ativos intangíveis dentro desse grupo. E as empresas que a gente vai reestruturar, às vezes nem sabem disso, mas elas têm ativos intangíveis, elas têm uma avaliação que nunca foi feita do ativo permanente delas, e esse ativo permanente está lá à toa. À toa que eu digo assim, ele está lá registrado na contabilidade por um valor que não tem nada a ver com o valor econômico dele, e não serve para nada, serve para a produção. E às vezes nem para a produção, se ela não tiver capacidade de trabalho, de produzir, não adianta muito, se ela não tiver capital para comprar matéria-prima, para ter funcionários, vai ficar parada ali. Então você precisa otimizar o ativo permanente. Na minha visão, já tenho essa visão há muitos anos, há muitas décadas, mas agora mais ainda, quanto menos ativo permanente uma empresa tiver, mesmo a industrial, melhor. Desde que as máquinas, equipamentos, instalações que que ela usa, estiverem dentro de um bom padrão de qualidade. Então, é preciso que alguém seja dono da máquina, certamente vai haver algum dono, mas a empresa ela vai utilizar da forma melhor possível, mais eficiente possível, né? Dentro desse sistema de locação. E ela não precisa ficar com máquina nenhuma, não é dela. Depois existem aqui situações das unidades autônomas, né? Individuais de trabalho, que também são outras alternativas, que são lojas, etc., etc. Depois ele fala aqui de novos recursos, né? E, por fim, reorganização societária, né? Uma mudança, incluindo os credores que quiserem ser associados, né? E depois o aumento de capital, novos recursos, aí eles vão falando um pouquinho aqui. Como meu tempo já está indo, eu queria falar. Depois tem os créditos concursais, os créditos trabalhistas. Aqui é que vocês vão ver, neste ponto, nós vamos estar na página 20 já do plano, esse plano tem 56 páginas, vai se ver aqui os leilões, as condições, os prazos, tudo aquilo que eles estão falando para a reestruturação. E recompra de créditos, há uma série de coisas. Existem empresas hoje especializadas em compra de crédito de empresas em recuperação ou em reestruturação ou em dificuldade
financeira, muitos dos contratos bancários que não são performados, ou seja, não são liquidados no prazo, estão inadimplidos junto ao banco, eles são vendidos pelo banco a empresas que se especializam exatamente na compra de créditos e na negociação direta com clientes. Aqui tem muitas outras coisas que eu vou pular. O que eu queria dizer para vocês é assim, ela tem que ter, no plano, ela tem que ter como vai fazer para mudar a empresa. Então, são os planos de expansão, os planos de manutenção, a elevação do nível de lucratividade, etc. E, por fim, como vai pagar a dívida, né? Porque é com base nessa elevação também, mas tudo dentro de uma forma transparente e de uma forma viável. Não adianta nada você dizer que a sua empresa, que sempre faturou 100 mil a vida toda, ela, de repente, vai faturar 500 mil a partir de daqui a 2 meses. Não tem sentido, né? Você tem que dar condições da empresa faturar. Você tem que ter uma estrutura diferente de vendas, de produção, às vezes até mesmo uma certificação de produto, ele acaba influenciando muito no faturamento, né? Então, é um pouco isso que eu queria falar para vocês. Sobre as projeções, são aquelas projeções que a gente já faria normalmente. O que você faz? Você pega os balanços anteriores, procura ajustar, ver se os balanços estão corretos e faz alguma projeção com base em estatística de mercado também. Qual é o mercado que não está explorado? Quais as condições da gente explorar esse mercado, né? As cervejeiras, por exemplo, as empresas de cerveja, muitas delas fizeram isso, elas decidiram não concorrer mais no mercado de capitais, ou próximo das capitais, foram para o interior, para estados que não São Paulo, mais para norte, nordeste, porque perceberam que aqui não teriam chance com as grandes cervejeiras, né? E é assim. Bem, eu queria só dizer para vocês que tem bastante elementos nesse plano, e eu queria também só, interrompendo este aqui, trazer para vocês só um último elemento, que eu não vou comentar muito, é o seguinte, é a bibliografia, tá? Eu vou dizer para vocês que não existe muito, praticamente nenhuma, né? É pouquíssima, bibliografia na área de reestruturação. Infelizmente, e digo infelizmente mesmo, no nosso curso de economia, não existe uma matéria de consultoria econômica de empresas, não existe uma matéria de reestruturação de empresas, pouquíssimas faculdades têm uma matéria de perícia, menos ainda de solução de conflitos, né? A gente fica sem coisas práticas, né? Então, no curso não tem. Aí você vai, busca nas teses de mestrado e doutorado, está crescendo. Tem vários repositórios que todos conhecem, IBDT, etc., outras faculdades que têm as teses de doutorado e a dissertação de mestrado lá disponíveis, vocês encontram lá casos de reestruturação, recuperação, planos, etc., né? O volume não é muito grande. Além da própria experiência, que é o melhor ensino, se a gente puder aproveitar da experiência, tem alguns cursos também nesta área, ou cursos de determinadas áreas, porque quando a gente fala cursos, a gente pensa, vamos ter um grande curso de reestruturação? Sim, para sistematizar é necessário, um curso bem maior do que essa oficina aqui, mas também eu queria dizer o seguinte, às vezes a carência nossa, ou seja, a carência de quem é o consultor de reestruturação, é em determinada área. Por exemplo, não conhecer as questões tributárias, não conhecer as questões trabalhistas, as questões de produção, as questões de comercialização. Então, você pode ir fazendo cursos menores nessas áreas também. E aqui eu dou alguns livros, não são muitos, teria muitos mais, mas eu quis só pegar alguns mais importantes, que são livros nesta área. Eu destacaria para vocês o do Anélio Berti, Consultoria de Diagnóstico Empresarial, e o da Marli de Cavalcante, que é Gestão Estratégica de Negócios, mas todos os outros têm questões importantes, tá? Se vocês puderem, e vocês estão vendo que tem livros bem antigos. Infelizmente, esses livros não foram reeditados e eu não vi qualidade igual a deles nas edições de livros com
conteúdos que deveriam ser semelhantes. Não são. Às vezes, no título, são. Então, eu estou dizendo, mas tudo isso aqui vocês acham em sebo, tipo estante virtual, ou então em livrarias ainda. A Amazon tem muita coisa na Amazon sobre de livros antigos, assim, se vocês pedirem, eles conseguem mandar, né? Então é isso, gente. É isso que eu teria para falar. Parece que vai ter perguntas, mas eu quis terminar dessa maneira hoje. Muito obrigada, Pedro Afonso. A fala foi contagiante, digamos. Eu não consegui, queria ouvir mais, certo? Muito obrigada Tá bom, por obrigado. compartilhar, né, uma experiência tão rica e um conhecimento tão rico. Isso aí para nós é muito importante. Certo? Vamos abrir para as perguntas inicialmente para as pessoas que estão aqui na sala conosco, pelo Zoom. Vocês podem se inscrever ou levantar a mão aí e falar pessoalmente com o nosso palestrante Pedro Afonso. Certo? Após, nós iremos para o pessoal que está assistindo via YouTube e aquelas perguntas que foram encaminhadas. Então, está aberta para perguntas. Fiquem à vontade. Como professora muito experiente, Fátima, você sabe que se não há perguntas é porque entenderam tudo ou não entenderam nada, não é verdade? Não é assim? É só levantar a mão, a Renata está falando aí, gente. Vamos. Senão nós vamos ver a pergunta da... Curso muito bom, vocês estão vendo aí. Bem, então vamos... Ai, desculpa, conselheira. Tem uma sugestão aqui também, aí eu acho que o professor pode falar, que o Stefano falou assim, curso muito bom, seria interessante ter uma carga horária maior ou ter um segundo módulo. Pedro, o que você fala sobre isso? Não, de fato, eu já expliquei desde o início. Eu tenho 41 anos nessa atividade. Se a gente fosse... Não tem como transmitir 41 anos de experiência em curso nenhum, mas se a gente conseguisse estruturar numa uma reflexão maior, não tenha dúvida. É isso que tem que ser feito mesmo, né? E para vocês que querem um curso, né, com maior carga horária, Pedro Afonso, né, nós temos uma comissão de perícia econômica, financeira e mediação e arbitragem no COFECOM. E nós estamos discutindo algumas possibilidades. E quando nós chegarmos a alguma conclusão, com certeza vocês saberão. Já estamos discutindo isso. Então, podem aguardar que teremos novidades. Jefferson, aí a palavra é sua, Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Curso muito bom. Queria agradecer pela oportunidade. A pergunta que eu gostaria de fazer é que o cenário hoje em dia, né, a maioria das vezes que a gente pega material para estudo e tudo mais, a gente está falando de grandes corporações, médias corporações, mas como lidar no universo de pequenas empresas, onde a gente vai enfrentar dificuldades de informações, né, de dados. Muitas vezes o pequeno empresário, né, o médio empresário até, ele tem dificuldade de obter ferramentas por causa do custo, tem muita questão de capital de giro, faz antecipação de crédito, né, de maquininha, e eles ficam perdidos na informação. Eu enfrento essa dificuldade, eu estou finalizando curso de contabilidade, sou economista também, eu enfrento muito essa dificuldade no dia a dia, com o pessoal que eu acompanho. E aí eu queria saber um pouco mais disso, o que o professor tem para falar sobre essa dificuldade de obter informações, né, nas pequenas empresas. Viu, Jefferson? De fato, esse é um problema da assimetria da informação. Por que as empresas são diferentes? Porque as pessoas são diferentes? Porque as pessoas têm informações diferentes. Alguns não têm, outros têm. Quem tem a informação, quem tem a capacidade de colher a informação, ele tende a ir melhor, né?
Então, é isso que eu faço há muitos anos. Eu podia trabalhar para grandes empresas, mas eu trabalho nesse campo mais para médias empresas, pequenas empresas. E o que acontece? Eu tenho duas soluções, se você me permite, que são práticas e que eu faço há muitos anos. Depois que eu saí do Banco do Brasil, eu fiquei 2 anos com empresas, né? E depois passei só a consultoria e perícia, que é a minha empresa já há 26 anos, né? E eu comecei, então, com uma prática que ninguém fazia e muita gente não faz até hoje, que é a consultoria por hora. Naquela época era mais difícil do que hoje, mas hoje é bem mais simples. O que é a consultoria por hora? Eu fixo um valor, converso com a empresa e fixo um valor e um número de horas que eu sinto que a empresa precisa de mim durante o mês. Então, se ela precisar de 2 horas, eu cobro aí, não cobro exatamente a hora do COFECOM por causa da continuidade do trabalho, né? Porque é uma diferença entre ser um trabalho esporádico e outro. Aí eu cobro 600, 700 reais por mês para falar com o empresário durante 2 horas por mês. E ele vai listar tudo o que ele tem de dificuldade. Eu trabalho quase que como um mentor do empresário, quando é uma situação em que é possível fazer isto, né? Quando você não precisa estar na empresa, quando o empresário tem uma capacidade razoável de compreensão e você consegue dar os subsídios. Isso, vou ser sincero para você, no começo do século XX me sustentou. Tantas as que eu tinha e tantas a soma dessas remunerações todas daquela época me sustentaram por vários anos. E agora, uma outra coisa que eu faço é estabelecer um plano com começo, meio e fim, sem ser daquele tipo de estrutura de reestruturação que a gente faz para médias e grandes empresas. Então, vamos imaginar, eu vejo o problema, enxergo o problema e ofereço para o cliente, olha, eu vou fazer, eu tenho que trabalhar aqui com você 100 horas. Eu venho aqui uma vez por semana, durante 6 meses, e trabalho mais 2 vezes o mesmo horário durante a semana. Vai dar 100 horas, mais ou menos, né? 4 meses, 5 meses. 100 horas, quanto vai ficar? 30 mil reais. Quanto tempo você tem para me pagar? 6 meses, você me paga 5 mil por mês e eu vou fazer esse tipo de trabalho para você. Eu venho aqui, vejo tudo que tiver, levanto e trago as soluções para vocês. No mesmo semana ou no mesmo dia, se for muito, viu, Jefferson? Muita coisa eu resolvia na hora. Na hora que a pessoa falar, eu me lembro de até uma situação em que a pessoa falou assim para mim, escuta, para você é tão fácil, eu paguei tanto imposto esses anos e não sabia que não precisava pagar imposto do jeito que você está falando. Falei, não, eu não estou falando para sonegar, estou falando para usar os artifícios legais para pagar menos imposto. É isso, né? Mas eu falei, não tem problema, que eu sou igual aquele médico legista, né? Vocês sabem a diferença entre o médico legista, o médico especialista e o clínico geral. O clínico geral sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada especificamente. O especialista sabe tudo sobre uma coisa só, mas não sabe sobre as outras matérias. E o médico legista sabe tudo sobre tudo, mas ele sempre chega 10 minutos atrasado. Então, é exatamente isso que acontece comigo, né? Eu sempre chego depois que a empresa está quebrada. Se chegasse antes, a empresa talvez não quebrasse. Então, esses 2 artifícios, esses 2 serviços contemplam a empresa, se ela quiser ter um serviço de qualidade. Pode dividir mais? Pode. Pode ser menos horas? Pode. É uma questão de ajuste. Eu não tenho problema de faturamento, você não trabalha para baixo de determinado faturamento. Se tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou trabalhar. Não sei se te respondi, Jefferson. Era só estratégias para trabalho, tá? Temos mais algum inscrito? Era o Elzo, né? O Elzo estava querendo. O Elzo queria falar, não sei. Nosso delegado regional em Araçatuba. Acho que não. Elson? Alô? Pedro, você respondeu metade da pergunta, né? Que seria o preço, já para o rapaz aí, né? O preço que um consultor ganharia, né? Mas só para melhorar um pouquinho,
Qual a duração de uma reestruturação de empresa? Quanto tempo ela demora? Depende da crise, Elzo, depende da crise e da cabeça dura ou não dos dirigentes. Porque você tem condições, eu já fiz reestruturações de mudança completa em empresa de 100 horas. 100 horas a gente fala assim, o quê? Um mês de trabalho. Mas depende da situação da empresa. Existem consultorias que ficam anos. Tem uma consultoria que eu conheço que ela está há 12 anos numa empresa. 12 anos. Aí eu conheci lá no comecinho. Aí vocês me perguntam, sabe o que aconteceu? A empresa não precisa de reestruturação nenhuma. Eu conheço a empresa, ela não precisava de reestruturação. Eles estão enrolando os donos há 12 anos. Mas não é para ser assim. Alguns outros fazem períodos de 3 anos, alguns falam de 2. Eu não faria nunca, eu nem tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para transmitir o conhecimento e para objetivar os resultados, e depois eu fico acompanhando, viu, Elcio? Eu não deixo a empresa fora, faço um contrato de 6 meses mais 6. Então, é 6 mais 6. Eu não ganho exatamente a mesma coisa nos últimos 6, porque eu não faço tanta coisa, mas eu vou acompanhando, eu não vou deixar sozinha a empresa. Então, meu contrato é de 1 ano. 6 meses intenso e 6 meses acompanhando. E dá certo, viu? Na maior parte das empresas dá certo. Certamente vai ter situações que não vai dar. Aí tem que ser mais intenso, vai ter que ter uma equipe mais complexa, né? Aí pode ser também. Bem, eu acho que ninguém, mas vamos no chat aqui, tem várias perguntas, Pedro. Tá? Se me permite, eu vou ler algumas. Tá. O professor Pedro falou algo realmente interessante sobre não ensinar sobre consultoria econômica nas faculdades. Professor, qual a primeira atividade a ser realizada para buscar o real problema enfrentado pelas empresas? É muito comum a omissão por parte dos sócios, ou até mesmo a ausência de conhecimento sobre o ponto principal? Sim, sem dúvida, Rafael, né? Yuri Rafael. Yuri Rafael. Rafael. Tá, Yuri, é verdade. Existem não só empresários, não. Gerentes. Gerente é a pior raça que tem na empresa, viu? Desculpa a expressão, mas gerente é difícil. Porque para ele, tudo ele fez certo. Se ele fez certo, não devia ter quebrado a empresa, né? Então, o gerente sempre é o maior obstáculo para a mudança. Agora, as pessoas tentam esconder o próprio erro. Agora, com certa experiência, é como o médico. O médico, você chega lá e fala assim, doutor, está doendo aqui e ali, ele já te diz o que é. Ele nem te examinou completamente, mas ele já sabe mais ou menos pelos sintomas o que aconteceu. Então, uma empresa que tem a dificuldade financeira, eu contei casos aí durante essa oficina que nem sempre o problema é no financeiro, o problema é na produção. Então, você chega na empresa e vê como é que funciona, vê a organização. Eu cheguei já em empresas que eu percebi o refazimento de trabalho e também a total desorganização logística fabricando aqui nesta máquina e deixando lá na outra máquina o estoque, umas coisas totalmente fora. Então, a experiência nos indica também onde está o problema. E é claro, depois você vai ver números, você vai ver resultados, você vai ver registros, vai ver indicadores, essas coisas, né? Mas de cara já dá para perceber algumas coisas, talvez não tudo, mas de cara já dá para ver, viu, Yuri? Com experiência, claro. Bem, vamos a outra pergunta. O Lucas, boa noite a todos. Professor, quais os indicadores de uma empresa que o senhor consideraria importante para iniciar o processo de reestruturação? Olha, eu abordei isso, Lucas, quando me referi às medidas emergenciais, ao diagnóstico empresarial, que foi no módulo 3. Mas eu te digo, é claro que o que mais se sente de imediato é o fluxo de caixa, a incapacidade de geração de caixa. Depois, você tem que olhar o endividamento da empresa e a verificação se a empresa está usando um capital de giro muito maior do que é o necessário. É comum, porque as empresas não têm muita noção do que é
capital de giro e capital de longo prazo. Aí elas misturam tudo, começam a usar aquilo que deveria ser no capital de longo prazo, bem parcelado, juros menores, eles começam a usar capital de giro. Então, você, pelo endividamento, também percebe isto. Depois, você tem que ir produto a produto, ou pelo menos os principais produtos, se nós estivermos falando de uma empresa industrial, e verificar a planilha de custos dela. Porque também aí tem problemas, normalmente. Quer dizer, um mau gerenciamento de custos e mais, a carteira de clientes com os seus faturamentos. Às vezes, há uma concentração exagerada de clientes de faturamento num cliente só, e muitas vezes esse cliente dá um lucro bem pequeno para a empresa em relação aos demais clientes. Ou seja, você está priorizando um cliente que te dá pouco lucro para deixar de lado, ou seja, não tendo a capacidade, deixando de ter a capacidade de atender outros que te dão um lucro maior. Então, isso você começa a perceber que vai degringolar a empresa. O próximo processo produtivo, né? Nem vou dar exemplos aqui, que senão a gente vai longe, mas existe o próprio processo produtivo, você consegue perceber isso. Boa noite, professor. Desculpa, Fátima, eu vou aproveitar a oportunidade aqui. Aproveite, então, fique à vontade. Eu estava com dificuldade no áudio, por isso que eu escrevi no chat, mas consegui arrumar aqui. Professor, só te dar um panorama geral. Eu sou advogado, estou formando em economia, e hoje mesmo, atualmente, estou atendendo uma empresa que me procurou com a intenção de abrir uma recuperação judicial. Após uma análise aí, a gente conseguiu apresentar para eles uma estratégia de reestruturação. Só que volta a minha pergunta inicial. É uma empresa de família, uma construtora, então é um casal que são sócios, e a gente tem muita dificuldade em conseguir chegar no real problema, porque eles têm um fluxo de caixa razoável, ok, em que pese seja uma empresa de pequeno porte. E, a princípio, um dos maiores problemas é o custo deles, que é extremamente elevado, e que, assim, ninguém aponta o erro do outro, fica aquela questão um pouco familiar. Então, assim, minha pergunta era, professor, com a sua prática, como que a gente quebra esse obstáculo, como que a gente leva e conduz essa reunião aí até o real problema, né, para a gente chegar nesse ponto específico? Se você tiver liberdade, você aplica aquele método de todos os padres, né? Você vai para o confessionário um de cada vez, entendeu? E aí você começa a perceber o que cada um tem de reclamação sobre o outro. Você não precisa revelar o pecado de um para o outro, mas se você souber, você tem como encaminhar. Esse é um método, né? O outro método, na verdade, é expor os erros claramente. Eu mencionei durante a oficina uma situação de 2 filhos que culpavam a mãe pela crise, e a mãe tinha menos culpa do que eles dois. Então, eu também tenho que ser sincero, porque se não for para ser sincero, viu, Yuri? Se não for para ser sincero, eu prefiro não trabalhar, porque não adianta eu me envolver o meu nome, e para vocês é a mesma coisa. Vocês envolveram o seu nome numa coisa em que as pessoas estão com má intenção. Não vale a pena. É melhor você falar assim, fecha essa porta, vou tentar abrir outra. Então, é muita psicologia junto com economia e com direito, viu, Yuri? Tem que ter uma série de coisas aí para você quebrar esses segredos, essa falta de transparência, essa falta de informações, né? Uma vez eu fui fazer eu não fiz, né? Não aceitei o trabalho, mas de uma empresa que tinha entrado em recuperação, e o dono, que era um contador, não fazia contabilidade há 4 anos. 4 anos sem registrar nada. Nada. E aí eu descobri, o problema era ele. Era o que ele fazia que ele não queria deixar registrado. Então, são coisas assim que a gente tem que passar adiante. Se der certo, trabalhar com gente boa, a gente sempre trabalha. Mesmo que a pessoa seja enrolada, desinformada, não tem problema, a gente supre isso. Agora, gente mal intencionada está fora. Professor, e um questionário anônimo para ser aplicado em toda a empresa? O professor acha que é viável ou é tempo perdido? É viável, mas não sei se não piora o clima. Aí você vai ter que sentir se piora o clima. Porque também os funcionários devem ter os seus problemas e você começa a criar animosidade entre as pessoas. E numa situação de empresa em dificuldade, você, ao contrário,
aqueles que aceitarem trabalhar em conjunto, você tem que convertê-los ao trabalho em conjunto. Eu acho que é isso, porque às vezes você pode piorar a animosidade na empresa, isso não é bom, né? E aí você queima. Porque identificar, vamos dizer assim, a massa podre, você identificar a massa podre não é muito difícil. E a massa podre, o que você tem que fazer? Conversar para ver se muda. Se não mudar, você tem que jogar fora a maçã, né? Então, eu acho que muito assim, democracia, às vezes não ajuda, não. Tá? Obrigado, professor. Veja, temos um comentário aqui do Wendel Martins. Eu só queria parabenizar pelo excelente conteúdo de metodologia bastante clara. Estou estudando pós-graduação em gestão financeira e consultoria empresarial, e na disciplina que vi recentemente, análise de cenários macroeconômicos, num exercício de estudo de casos, suas falas, professor, vieram à cabeça para dar base à resolução de casos. Temos uma pergunta também aqui, professor. Um aluno recém-formado em economia que tem interesse em atuar na área de reestruturação consegue apenas pela sua formação transmitir credibilidade para ofertar o serviço? O que você considera de experiência profissional importante ou como pré-requisito para atuar na área, visto que pode não ter a oportunidade de atuar como gerente ou coordenador? Olha, Rodrigo, né? Rodrigo, é o seguinte, eu comecei como office boy, depois passei a coordenador dos office boys, depois a coordenador de uma série de coisas, auxiliar de escritório, escriturário, depois a supervisor, gerente e tal. Todo mundo tem que começar do começo, eu acho, porque aprende mais. Mas eu não estou pedindo para você começar dessa forma. Eu só estou dizendo que o conhecimento que você tem na faculdade tem que ter utilidade. Então, se você transformar isso em utilidade prática, se você conseguir, você tem como vender alguma coisa. Você pode não vender exatamente a reestruturação como um todo, porque você ainda não tem experiência de empresa. Então, você não pode dizer que você vai reestruturar uma empresa. Mas você pode trabalhar, por exemplo, na área de custos, ou na área de gestão financeira, de otimização de custos, de negociação de contratos. Talvez você já tenha esse conhecimento. Então, a minha sugestão é você olhar para você mesmo, no seu espelho, como todos nós devíamos olhar, e falar assim, quais são as minhas competências? O que eu sei fazer? E continuar olhando para o espelho e falar assim, quais são as minhas incompetências? O que eu não sei fazer? E buscar formação. Formação, experiência, relatos de vida, experiência, etc, etc. Porque se não for assim, a gente não cresce. Então, você tem condições de atuar? Sim. Olha, você tem empresas que fazem reestruturação, que fazem consultoria. Se você se especializar numa área, eu citei duas, custo financeiro, mas você tem que ver. Se você se especializar, você pode ser um prestador de serviço e começar a entrar nesse campo. Né? Não vai ser o reestruturador geral da empresa, porque não tem experiência para isso. Tá certo, Rodrigo? Você vai fazer parte de uma equipe e ajudar a reestruturar. Eu estava lendo todas as perguntas, Pedro, temos várias. Pode falar. Pelo adiantado da hora, certo? Temos várias perguntas. Então, aqui falo muito do mercado, como é que faz para entrar no mercado, fala também se você trabalha em equipe ou não, certo? Professor, o futuro do mercado na área de reestruturação. Então, só para te dar um panorama mais geral, pelo adiantado da hora. Eu tento responder tudo ao mesmo tempo. Eu estou aqui com elas do lado aqui, eu vou tentar responder com toda a... Ok, Pedro, fique à vontade. Daí temos também, Pedro, aí vamos com você até as 22 horas, se você topar, porque temos ainda as perguntas que vieram do YouTube também, várias perguntas. Olha, por mim não tem problema, vamos ver se a presidente... A Renata, alô, o pessoal ali, o que eles acham, porque tem várias perguntas. Então, você está com elas aí, Pedro? Dê uma lida geral para ver se a gente consegue não deixar, né, o nosso público aí sem resposta, e eu vou vendo já, enquanto você fala, algumas do YouTube para ver o que nós temos lá. Tá bom. O futuro do mercado de reestruturação é absolutamente essencial.
Quando é que vão acabar de fazer pão, gente? Quando vai acabar o mercado de padaria? Nunca. Sabe por que não vai acabar de reestruturação? Porque todas as empresas, em algum momento, vão perder, vão relaxar um pouquinho nos procedimentos, vão perder dinheiro, vão fazer bobagens. E a gente tem esse mercado. Então, esse mercado, seja menor ou maior, seja permanente ou não, eu defendo, se vocês tiverem condições, eu já tenho alguma dificuldade por causa do tempo de fazer isso, eu defendo uma ideia de uma consultoria permanente de reestruturação de empresas. Porque aí, de tempos em tempos, você visita a empresa, vê ou analisa a empresa, tal, ajuda o empresário e ele vai se acertando. Então, esse é um mercado que não acaba. Nós temos 4 milhões e não sei quantas, 4 milhões e meio de empresas no Brasil. Se você me perguntam quantas precisa, mais de 4 milhões, tranquilo, precisam de reestruturação. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes é 1 hora de conversa, 3, 5, ou 1 ano, ou 3 anos, né? Então, o mercado é fantástico. Como é que, se eu trabalho em equipe ou não? Antigamente, até 2005, mais ou menos, eu tinha o trabalho de ir nas empresas e fazer gestão, sentava na mesa, ocupava o lugar lá de gerente, etc., e cuidava. Depois eu parei disso. Então, eu trabalho hoje muito para reestruturadores. Então, eu dou consultoria estratégica sobre reestruturação e também questões de dívidas bancárias, contratos, indenizações, essas coisas, né? Então, eu não tenho uma equipe de reestruturação hoje. Eu faço parte de diversas equipes de reestruturação. Quando alguém me pede uma parceria, eu faço a orientação, eu faço também a mentoria disto. Então, a minha visão é um pouco diferente da de vocês, até porque eu já passei de 60 anos, não quero ficar também expandindo demais uma coisa que depois eu tenha dificuldade de cumprir. A importância de ações de reestruturação, qual o tempo médio de duração, avaliação e reversão do quadro negativo. Olha, depende muito da empresa. Eu vejo que nunca deixa de ter solução, dificilmente não tem solução. Você pode sair para várias alternativas. Vai depender, como eu disse, da boa vontade das pessoas e vai depender do estado da empresa. Eu não te diria um número. Existem empresas no campo de reestruturação que trabalham com contratos de 3 anos. Eu nunca fiz contrato de 3 anos. No máximo 1 ano, eu acho que já tenho que ver o suficiente. Sim. E eu trabalho com as pessoas que estão lá na empresa. Eu não fico substituindo gente, não. A não ser que a pessoa não sirva. Eu falo para o dono, olha, essa pessoa não serve para a função, mas os que estão aqui, se quiserem aprender, vão aprender. E aí a gente praticamente treina, praticamente ensina, e as pessoas vão fazendo operacionalmente, eu só supervisiono, né? Nesse sentido. Então, o que mais tinha aqui? Conhecimento, conhecer, daria manhã de primeira viagem. Acho que eu já falei lá na resposta do Rodrigo. Já falou. Tá bom. E do YouTube, são quase as mesmas coisas, as mesmas perguntas. Tá. E eu gostaria, Renata, que você guardasse todas essas questões, essas perguntas, que dentro da nossa Comissão de Perícia Econômica Financeira, nós vamos começar a trabalhar agora, já dar em primeira mão para vocês, dicas sobre a profissão de Perícia Econômica Financeira e Mediação e Arbitragem. E, com certeza, nosso querido Pedro Afonso vai estar conosco lá, certo? Fazendo um vídeo de 15 minutos. A gente imaginou 5 minutos respondendo todas essas questões para auxiliar vocês nesse mercado. Porque o que nós, do COFECOM, queremos, todos que estão na comissão são excelentes profissionais, todos nós temos o mesmo objetivo, que é desvendar esse mercado aí para vocês, certo? Eu até estava conversando, Pedro, com a nossa Aline, que é gerente geral do COFECOM, e eu perguntei, olha, uma boa dica seria sobre o mercado de trabalho, como entrar. Aí a Aline, não, vamos pegar Pedro Afonso aí, que tem experiência, e pegar um novo, que nós temos um aqui no Paraná, que ele usa uma técnica excelente, já está no mercado há vários tempos, e o menino tem 31 anos. Então, pegamos um com bastante experiência e outro que entrou agora. Então, vocês serão brindados com mais esse trabalho, e com certeza o nosso Pedro Afonso vai estar lá nas dicas. E tudo aí, nós vamos guardar essas questões,
vamos respondê-los, vocês não ficarão sem resposta, com certeza, porque eu olhei aqui as do YouTube, quase todas o Pedro Afonso já premiou vocês com sua resposta. Mas muito obrigada pelo interesse, certo? Tivemos muitas perguntas, foi um bom sinal, um sinal excelente. E, Pedro, muito obrigada, realmente, eu vi todas as suas aulas, foram excelentes, certo? E agora marcou com chave de ouro, né? Esse final aí. É isso que nós queremos, só nos resta, né, agradecer, e que pena, né, dar por encerrada essa aula, mas, certo, temos que fazer isso. Obrigada a todos que nos ouviram, e um obrigado, um agradecimento especial a você, Pedro Afonso. Esperamos contar sempre contigo, porque é isso que nós precisamos, que nossos economistas precisam. Parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço a Pedro, você agora é com você para as despedidas, aí a palavra é sua. Tá, muito obrigado, eu agradeço ao COFECOM, a confiança aí dessa oficina, estou à disposição, aqui no Corecon São Paulo também, e quero desejar a todos um bom sucesso. O sucesso começa no primeiro passo. A gente não precisa, como dizia Martin Luther King, enxergar toda a escada. A gente só precisa dar um passo de cada vez. E aí a gente vai chegar lá no final da escada. Obrigado. Obrigada a todos, boa noite. Agradecimento especial à nossa equipe do COFECOM pelo apoio e pelo assessoramento. Boa noite e tenham um bom descanso.